Prepare-se para conhecer a fascinante trajetória de um homem que moldou a história política do Amazonas e deixou sua marca na política nacional. Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo não foi apenas um político, mas um símbolo de liderança e resiliência. Com uma carreira repleta de conquistas e desafios, ele ocupou cargos de grande relevância, como prefeito de Manaus, governador do Amazonas por 3 mandatos e senador. Hoje no canal Rádio Miura, vamos mergulhar na história de Gilberto Mestrinho, explorando os altos e baixos de sua carreira política e os eventos que marcaram sua vida. Mas antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos desbravar os detalhes de uma trajetória que ainda ecoa na história do Amazonas e do Brasil. Gilberto Mestrinho nasceu em Manaus no dia 23 de fevereiro de 1928 em uma família tradicional. Filho de Tomé de Medeiros Raposo e Balbina Mestrinho de Medeiros Raposo, sua origem já o conectava às raízes mais profundas do Amazonas. Ele iniciou sua vida pública como industrial e auditor fiscal, demonstrando desde cedo um olhar atento para a economia e a gestão pública. Sua estreia na política aconteceu como prefeito de Manaus, entre 1956 e 1958, durante o governo de Plínio Coelho. Nesse período, ele acumulou a função de secretário de Economia e Finanças, o que ampliou ainda mais sua influência. Era evidente que Gilberto tinha um talento natural para lidar com questões administrativas e políticas, características que o levariam a voos ainda maiores. Em 1958, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Gilberto Mestrinho conquistou o cargo de governador do Amazonas. Este foi o primeiro de seus 3 mandatos no governo estadual. Durante essa gestão, ele transferiu seu domicílio eleitoral para o território federal do Rio Branco, hoje o estado de Roraima, e em 1962 foi eleito deputado federal. Essa movimentação política era reflexo de sua ambição e estratégia, consolidando sua posição no cenário nacional. Porém, a história de Gilberto Mestrinho não seria feita apenas de vitórias. Em 1964, durante o regime militar instaurado no Brasil, seu mandato foi cassado pelo Ato Institucional número 1. Este foi um dos primeiros expurgos promovidos pelos militares, marcando uma pausa abrupta na ascensão política de Mestrinho. Ele se viu forçado a deixar o Amazonas, mudando-se para o Rio de Janeiro, onde passou anos afastado da política. Apesar do exílio político, Gilberto Mestrinho não perdeu sua paixão pela gestão pública e pela defesa dos interesses do povo amazonense. Ele permaneceu atento às mudanças no cenário político do Brasil, aguardando pacientemente por uma oportunidade de retorno. Com a reforma política aprovada durante o governo do presidente João Figueiredo, em 1979, que pôs fim ao bipartidarismo, Mestrinho viu a chance de retomar sua trajetória. Ele se filiou brevemente ao PTB, mas migrou para o PMDB, partido pelo qual se tornou uma figura de destaque. O retorno de Gilberto Mestrinho à política marcou um novo capítulo em sua vida pública. Em 1982, ele foi eleito para seu 2º mandato como governador do Amazonas. Essa vitória era histórica, pois foi o primeiro pleito direto após 20 anos de eleições indiretas no Brasil. Gilberto voltou ao poder com um discurso de esperança, prometendo reconstruir o Estado e trazer progresso para a população amazonense. Durante esse mandato, Gilberto Mestrinho demonstrou sua habilidade como administrador. Ele não apenas consolidou sua liderança política, mas também ajudou a alavancar as carreiras de outros políticos que marcariam a história do Amazonas. Um exemplo foi a eleição de Manuel Ribeiro para a Prefeitura de Manaus em 1985, um feito diretamente atribuído ao apoio de Mestrinho. Além disso, sua articulação foi fundamental para que Amazonino Mendes, seu aliado político, o sucedesse no governo estadual em 1986. Porém, como em toda a carreira política, nem tudo foram vitórias.
Em 1988, Gilberto sofreu uma derrota ao concorrer à Prefeitura de Manaus. Naquele ano, o candidato Arthur Virgílio Neto, do PSB, conquistou a vitória, impondo um revés ao prestígio de Mestrinho. Apesar disso, ele manteve sua presença forte na política, esperando pela oportunidade certa para se reerguer. E essa oportunidade veio em 1990, quando Gilberto Mestrinho foi eleito pela terceira vez governador do Amazonas. Esse mandato marcou uma fase de maturidade em sua carreira política, e ele conseguiu cumprir integralmente os 4 anos de gestão. Durante esse período, Gilberto trabalhou para consolidar seu legado e deixar uma marca definitiva na história do Estado. Um dos pontos altos dessa fase foi sua atuação em questões orçamentárias e administrativas, que o tornaram reconhecido nacionalmente. Em 1993, como governador, ele foi admitido pelo presidente Itamar Franco na Ordem do Mérito Militar, no grau de Grande Oficial Especial, um dos maiores reconhecimentos que poderia receber em sua carreira pública. Ao concluir seu terceiro mandato como governador, Gilberto direcionou seus esforços para a política nacional. Em 1998, ele foi eleito senador pelo Amazonas, um cargo de grande relevância no cenário legislativo brasileiro. Durante seus anos no Senado, Gilberto demonstrou habilidade ao liderar a Comissão Mista de Orçamento por 3 mandatos consecutivos, entre 1999 e 2007. Essa posição estratégica reforçou sua influência e consolidou sua imagem como um político experiente e dedicado. Mesmo com tantos anos de contribuição, a vida política de Gilberto Mestrinho começava a dar sinais de desgaste. Sua última tentativa de concorrer a um cargo público aconteceu em 2006, quando disputou a reeleição para o Senado pelo PMDB. Dessa vez, no entanto, ele ficou apenas em terceiro lugar. Ainda assim, seu impacto na política amazonense era inegável e sua trajetória continuava a ser lembrada como uma das mais emblemáticas da região. Em reconhecimento aos seus serviços, a Câmara Municipal de Manaus o homenageou, destacando as contribuições de Gilberto Mestrinho para o estado do Amazonas e para a capital. Ele era visto como um líder que, apesar das adversidades, sempre manteve seu compromisso com o progresso da região e com a melhoria da vida do povo. Os últimos anos de vida de Gilberto Mestrinho foram marcados por desafios pessoais e homenagens públicas. Mesmo após deixar os holofotes da política, ele continuou a ser uma figura respeitada e lembrada por seu legado no Amazonas. Sua trajetória foi um exemplo de persistência, adaptabilidade e compromisso com sua terra natal. Gilberto Mestrinho enfrentou problemas de saúde que o afastaram das atividades públicas. Em 2009, ele foi internado no Hospital Pronto Corde, em Manaus, devido a uma insuficiência renal crônica que já o debilitava há algum tempo. Durante o tratamento, outras complicações surgiram. Ele havia removido um nódulo maligno do pulmão meses antes e, infelizmente, seu estado de saúde se agravou com problemas cardíacos. Em 19 de julho de 2009, Gilberto Mestrinho faleceu aos 81 anos. Sua partida encerrou uma longa jornada de contribuições à política amazonense e brasileira. Para muitos, ele foi mais do que um político. Foi um símbolo de resistência que enfrentou o exílio político, adversidades e retornou para liderar seu povo em momentos cruciais da história. A notícia de sua morte causou grande comoção no Amazonas. Líderes políticos, amigos, familiares e a população em geral lamentaram a perda de um homem que dedicou sua vida ao desenvolvimento do Estado. Seu legado permanece vivo, seja nos avanços conquistados durante seus mandatos, seja nas memórias de quem vivenciou os momentos marcantes de sua trajetória. A história de Gilberto Mestrinho vai além de sua carreira política. Ele representa a essência de um líder que nunca desistiu de lutar por seus ideais e pelo bem de seu povo. De prefeito a senador, passando por 3 mandatos como governador, sua influência moldou o Amazonas e o colocou em uma posição de destaque no cenário nacional. Sua vida também reflete as transformações políticas do Brasil.
ele enfrentou os desafios do regime militar, a reabertura política e as mudanças econômicas e sociais que marcaram o país no século XX. Cada etapa de sua trajetória oferece lições importantes sobre liderança, resiliência e a importância de se adaptar às circunstâncias, sem nunca perder de vista os valores e compromissos assumidos. Hoje sua memória é celebrada como a de um homem que amou profundamente sua terra e lutou incansavelmente pelo seu progresso. O Amazonas deve muito a Gilberto Mestrinho, e sua história serve como inspiração para as gerações futuras. Se você chegou até aqui, comente o que mais te impressionou na vida de Gilberto Mestrinho. Sua trajetória é um convite para refletirmos sobre como podemos contribuir para o lugar onde vivemos e para entender melhor os desafios que moldaram a história do Brasil. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Rádio Miura, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam a vida e o legado de figuras históricas como Gilberto Mestrinho. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as histórias de pessoas que ajudaram a moldar o Amazonas e o Brasil.